Se você trabalha com vendas complexas, ticket médio elevado ou vendas de alto valor, você precisa conhecer a Sales 3S. Somos a primeira plataforma focada na gestão estratégica de vendas com ênfase no gerenciamento da base dos seus clientes, e te ajudamos a ter uma visão geral da sua equipe comercial de forma simples e eficaz. Com a 3S, toda a estratégia e operação ficam em um só lugar, acabando com os problemas de perder a sua estratégia durante a operação. Faça esforços direcionados por meio de uma estratégia de vendas efetiva e otimizada, e foque nos clientes que vão te dar os melhores resultados. Acesse o nosso site e faça um teste hoje mesmo. Boa noite. Boa noite, Gisele. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite, pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos. A gente aqui retomando nossas lives. É um prazer hoje a gente estar aqui com o Marcos. Eu vou deixar ele se apresentar. Eu vou me apresentar rapidamente e contar um pouquinho aqui do que a gente vai conversar hoje. Eu sou a Gisele Tac, eu sou CEO da Sales 3S. A nossa empresa é focada em vendas complexas, em vendas B2B, e o que a gente faz é facilitar vendas complexas. Então, a gente trabalha com treinamentos, mentorias, e a gente tem a parte tech, que é a 3S Tech, onde a gente também ajuda as empresas em termos de tecnologia, através da nossa plataforma, e agora a gente está até expandindo um pouco mais para alguns sites, algumas coisas em termos de tecnologia. E a gente está aqui hoje com o Marcos Milhos, que também é especialista no mesmo, em vendas complexas também, né, Marcos? E aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho e a gente vai entrar nesse assunto. Legal, legal. Bom, obrigado pela oportunidade, Gisele. Eu trabalho com vendas, eu acho que aí há mais de 30 anos e sempre tive assim um histórico em venda de software, em empresas de tecnologia, como Microsoft, Oracle, SAP, TOTUS, trabalhei na Resultados Digitais também, e eu, de certa forma, saí dessa carreira de executivo de vendas, e desde 2019 eu estou com a minha empresa também de consultoria, e treinamento em vendas. Aqui você pode ver os meus últimos 2 livros publicados. Então, vamos dizer assim, a minha cachaça é trabalhar com vendas e ajudar também os vendedores, aos líderes de venda, mais focado em empresa de tecnologia. Tecnologia. Né? A gente tem esse mês, Marcos, o que a gente está fazendo aqui com as nossas lives, a gente está falando sobre estratégia de vendas, né? Então, a gente conversou a semana passada com o Galo Noriega falando um pouco sobre dados. Hoje a gente está falando com vocês sobre a parte de gestão de pipeline, e a gente vai falar depois com o Fernando Fantini, falar um pouco mais sobre o lado de comprador e tudo mais, sempre focado em estratégia. E até antes da gente falar em gestão de pipeline, eu queria que você falasse um pouquinho sobre vendas complexas, porque quando a gente fala em vendas complexas, eu acho que é um conceito que nem sempre é muito claro para as pessoas, ou as pessoas podem ter visões diferentes. E a gente está falando aqui, você tem um livro, inclusive, nesse tema, e eu queria que você falasse um pouco para a gente o que é vendas complexas dentro da tua visão. Claro. Acho que tem alguns fatores determinantes. Então, não necessariamente uma venda complicada é uma venda complexa. Exato. Então, eu acredito que tem duas premissas chaves, tá? O tamanho do ticket, o tamanho do valor da venda. Uhum. Então, se a gente está falando de um valor alto, e aí cada um pode ter, de repente, um parâmetro, né? Para alguns, de repente, uma venda de 200 mil pode ser um valor alto, para outros, de repente, tem que ser acima de 1 milhão, mas Sim. É um valor alto, né? Então, esse é um parâmetro. O outro é o tempo do ciclo de venda, desde o início que você começou a prospectar até o fechamento. Geralmente... desculpa, eu não sei se foi você que caiu ou não, mas acho que faltou até se não tiver...
Eu perdi um pouco no pedaço que você falou sobre o ticket. Eu perdi aquela hora que você estava falando do ticket, que pode ser de 200 mil a 1 milhão, às vezes, o que é alto para cada um. Se você puder. Então, o ticket, né, para alguns, é uma questão de parâmetro, né? O que é um ticket alto, né? Uhum. Para algumas empresas, 200 mil, uma venda de 200 mil pode ser um ticket alto, tá? Então, a gente está falando de um ticket alto, pode ser de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, 200 mil, um ticket alto. E o segundo ponto expressivo para determinar essa complexidade é um ciclo de venda mais longo, de vários meses. Então, geralmente, uma venda de um valor mais alto para uma empresa envolve muito mais pessoas no processo, tem muito mais membros num comitê decisor. Então, você tem que escalar essa conquista de pessoas dentro da conta. Não adianta você falar só com uma pessoa, você tem que conquistar vários interlocutores. Uma empresa hoje não vai fazer um investimento de um valor alto se você não criar uma justificativa financeira. Exato. Se você não conseguir demonstrar um ROI. Então, para algum perfil de venda que, de repente, pode ser mais transacional, as pessoas podem, de repente, até estar pensando assim, pô, mas eu não tenho nem tempo de fazer um ROI. Bom, então a sua venda provavelmente pode ser que ela seja muito transacional. Né? Sim. E isso são coisas que, de certa forma, balizam o que é uma venda complexa para uma outra venda que é mais transacional. Né? Exato. Também compartilho com você da mesma visão, no sentido de a complexidade é por ter vários elementos ali que fazem parte daquela venda que precisam ser administrados, né, gerenciados para que a venda aconteça. E aí é o que você falou, né, sobre ciclo de vendas longo, alto valor agregado, ou uma venda de alto valor, e que isso envolve várias pessoas envolvidas. Você exige um vendedor muito mais técnico, né, também, né? Do lado da empresa, uma equipe grande, né? Porque você, de repente, tem que fazer um piloto, tem muita prova técnica, prova de conceito, visitas a clientes, enfim, muita gente envolvida dos dois lados. Né? Exato. Avaliadores, decisores, usuários, né? E isso aumenta a complexidade do processo. E fazer a gestão de todo esse ciclo de vendas, que pode demorar também, quando a gente fala ciclo de vendas longo, né, Marcos, pode ser um ciclo de 3, 6 meses, 1 ano, vários anos, 2 anos, né? Outro dia eu estava no treinamento e no meio do treinamento o pessoal começou a assim, comemorar. Eu falei, o que aconteceu? A gente fechou uma venda que a gente estava 3 anos para fazer. E era uma venda, claro, de milhões, era exatamente isso. E eles ficaram 3 anos fazendo a gestão. Então, é uma venda... público, né? Órgão público, geralmente, às vezes, tem um prazo assim, bem longo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem a mesma expertise nisso, só que você é muito mais focado no mercado de tecnologia, e que eu já trabalhei para algumas empresas de tecnologia também, sei quanto que é complexo todo esse projeto que às vezes é desenhado e tudo mais, quando a gente está falando aqui de vendas complexas, né? E eu tenho também outros exemplos de vendas complexas em outros tipos de mercado, como, por exemplo, vendas de bens de capital, né? Equipamentos que são, por exemplo, equipamento de ressonância magnética para um hotel, para um hospital, que custa ali milhões, e é uma venda que demora meses e meses. A gente também tem uma venda... que você fale, por exemplo, indústria química, né? Porque é uma venda que vai impactar diretamente dentro da operação do cliente ali e vai ter uma mudança, é uma venda que tem um investimento muito grande por parte do cliente e do tempo que você falou, sobre testes e tudo mais. Total. E aí, falando disso, a gente entra fazer toda essa gestão durante meses, anos. É necessário uma gestão muito forte aqui do pipeline, né? Isso que é o nosso tema que a gente vai acabar falando.
E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, o que você vê nesse ponto dentro de vendas complexas, gestão do pipeline. Tá. Bom, para todos que estão aí nos assistindo, ouvindo, né? Não sei se todos estão familiarizados com o termo pipeline, né? Então, acho que é legal. Eu acho que está completamente associado, por exemplo, gestão do pipeline, de certa forma, à gestão do seu CRM também. Então, porque aí a gente está falando pipeline, a gente está falando, de certa forma, do nosso funil de vendas, tá? A administração do funil de vendas. Para alguns, falar em pipeline, muitas vezes, está falando só daquelas oportunidades que estão no final do funil, entende? Então, às vezes, cada um pode ter um critério um pouco para isso, entende? Então, alguns falam pipeline pode ser todas as etapas. Alguns líderes tratam pipeline somente com esse final do funil. Então, acho que é interessante a gente balizar isso, que a gente pode focar mais, tá, a nossa conversa hoje nessa gestão do pipeline, que são as oportunidades que estão no final do funil, que estão para sair. Tá? Oportunidades abertas, né, Marcos? Eu também entendo que o pipeline não é o processo de vendas. Existe o processo de vendas que o pipeline faz... Ele está numa parte do processo, ele não é o processo todo, na minha visão. Isso. E aí, para mim, eu entendo o pipeline a partir do momento que é o que você está falando, quer dizer, de você colocou ali uma proposta no CRM, então ali ele começa o pipeline, para mim, ele começa ali. Vamos imaginar fazer um conjunto de etapas simples, assim, tá? Você iniciou uma prospecção, você qualificou, evoluiu essa qualificação, enviou uma proposta, essa proposta, de certa forma, começou a ser negociada e você tem datas, previsões de fechamento e trabalhou com seu vendedor e perguntou para ele, quando que essa oportunidade vai fechar? E o vendedor fala, março de 2024. Sim. Então, para mim, é esse perfil de oportunidade que colocou que é para agora, para o próximo mês. Então, assim, isso, no geral, muito do mercado trabalha com isso. Assim, qual é meu pipeline? São essas oportunidades que estão mais quentes, aonde a data de fechamento está para, de repente, o próximo mês ou o próprio mês. Então, Você não considera no pipeline uma proposta que está em aberto, que, por exemplo, ela ainda está no início da negociação, você ainda não tem muito prazo de fechamento. Você não considera isso dentro do pipeline? Então, é uma questão de conceito. Tá? Geralmente, não. Tá? Mas eu também não sou contra da empresa administrar, falar assim, nosso pipeline ele é um pouco mais longo, ele pega oportunidades, mas quando a gente está falando de um processo, por exemplo, de reporte de resultados. Vou imaginar que a Gisele, ela precisa passar a previsão de vendas dela para... Eu sei que você é CEO, né, presidente da empresa, você não passa isso para ninguém. Mas vamos imaginar que você tem alguém acima de você, que você teria que reportar os números, tá? E aí a pessoa vai chegar, Gisele, quanto que o seu time vai vender em março? Você vai ter que passar o seu número. Então, tem esse processo de você virar para a sua equipe, vai lá, faz as reuniões de pipeline, né? E aí, fulano, quanto que você vai vender em março? Aonde que você vai vender em março? Então, voltamos àquela questão do CRM. Isso precisa estar no CRM. Para mim, está completamente associado, entendeu? Essa questão da gestão do pipeline com a gestão do CRM. Não tem como você fazer, a gente aprovar, fazer reunião. Não, eu tiro do CRM e eu trabalho numa planilha. Não, eu tenho as coisas todas numa planilha do meu time. Falando, isso não acho, né? Porque as informações precisam estar no CRM. Então, se ele faz uma reunião com o time dele, o pessoal já atualizou as oportunidades e colocou o que vai vender em março. Quando ele reunir essas informações todas, ele vai conseguir ter uma ideia. Sim. Qual
qual o problema disso? É o nível de assertividade. Por quê? Porque o vendedor, muitas vezes, ele fala assim, deixa eu ver o vento, para onde que tá, deixa eu ver, e aí é reunião com a mãe de Ná, para ver... Né? Joga búzios, como o pessoal falou hoje para mim, joga búzios. Então, isso fica muito complexo. Então, você imagina a Gisele vai passar para um superior o valor e erra feio. Assim, o meu histórico trabalhando em empresa americana, tá? Os americanos, eles não aceitam, eles não gostam, tá? Obviamente que você erre para baixo, mas também que você erre para cima. Entende? Fala assim, o jeitinho brasileiro. Fala, não, a gente tinha uma oportunidade de 1 milhão que apareceu e a gente acabou fechando. Não existe. Para o americano, não existe isso. Assim, fala, não tem como você ter uma oportunidade enorme e ela não estar no pipeline. Então, existem empresas que trabalham a remuneração do vendedor também pela assertividade. Sim. Isso nos leva a alguns pontos. Um deles é o seguinte, tá? Como que a gente faz essa gestão de métrica, por exemplo, de assertividade? Que seria o quê? Qual é a taxa de conversão do vendedor? Então, eu tenho que congelar uma informação no início do mês. Qual seria essa informação? Quando a gente chega agora no finalzinho de fevereiro, na virada de fevereiro para março, todos os vendedores precisam atualizar as oportunidades com a data de fechamento e como a gente diz o conceito de colocar na pedra, né? Colocar o sangue na pedra, lá fala assim, o que você vai trazer em março? Quando você virou o mês de fevereiro para março, você tira uma fotografia do CRM naquele momento. Sim. Então, vamos imaginar que eu coloquei no meu CRM que eu vou vender 1 milhão, tá? E eu tenho 30 oportunidades lá, que eu coloquei com data de fechamento para março. Quando chegar no final de março, a gente tem que tirar a fotografia do que aconteceu. Quantas das 30 acabaram fechando? Mas vê a importância da gente fazer essa gestão do pipeline e de tirar uma foto do início do mês. Por quê? No decorrer do mês, o que pode, de repente, eu como vendedor começar a fazer? Eu começo a trocar a oportunidade que eu não tinha colocado como fechamento em março, eu posso trazer. Lembra que eu tinha 30 oportunidades. Sim. Mas daqui a pouco eu começo a trazer 35, 36, 37, 40 oportunidades. Já mudou o cenário. Mudou completamente. E eu começo a jogar oportunidades que eu tinha falado que era para março, eu começo a jogar para abril, para junho. Qual vai ser a minha assertividade disso, entendeu? Aquilo que eu apostei que ia acontecer. Então, eu acho que essa importância da gente tirar a fotografia, a gente ver qual foi a taxa de conversão em cima daquilo que foi combinado. Que foi previsto. E você falou uma coisa muito importante sobre, né, que você falou que o americano não aceita valores... Errar para cima também. Errar para cima. E acho que não é só americano, não, porque eu trabalhei numa empresa sueca e a gente falava, a meta... ela tem que ter um erro, ela pode, você ter um erro de projeção de mais ou menos 10%. Então, você pode errar um pouquinho para cima. Se você não alcançar a meta 10% abaixo ou 10% acima, é aceitável, mais que isso, não. E as pessoas, você fala isso, é muito importante você estar falando isso, porque você fala isso numa equipe comercial, eles não acreditam, eles falam assim, até parece que se eu vender muito mais, o meu gerente vai achar ruim. Falou, vai, porque vai implicar em outras coisas, na produção, na entrega, em tudo, e você não está tendo... Então, você vai fazer, eu estourei minha meta em 200%, olha que legal. Não, tem uma coisa muito errada aí, não é? Vamos imaginar aqui, a gente trazia um ponto super importante, que é a integração entre as áreas. Sim. Tá? Então, essa surpresa, ela pode não ser uma surpresa boa. Por quê? Porque alguém teve que fazer um planejamento de produção. Alguém teve que fazer um planejamento de demanda.
Então, se a nossa oferta envolve vender horas técnicas de pessoas, envolve entregar maquinário, alguma coisa você vai entregar, né? E se não fizeram essa previsão de vendas, algum planejamento aí vai ser furado. A empresa também não planejou, eventualmente, um fluxo de caixa até maior, que ela poderia fazer investimentos com isso, ela poderia antecipar investimentos. Então, não dá para a gente pensar na área comercial isolada com isso. Ah, que surpresa boa a gente vai ter. Não, mas isso pode impactar outras áreas. Exatamente isso que é importante, né? Não dá para você... Você vai vendeu, mas alguém precisa entregar, né? E aí pode, de repente, não ter estoque para ir. Assim, o varejo é o principal exemplo disso, porque é um dos maiores desafios do varejo é esse balanceamento de estoque. Porque, de repente, algumas pessoas pensam, mas é só comprar mais, você tá... Não, mas estoque, ele é custo. Você tem que conseguir comprar o mais exato possível. Não ter nem estoque a menos, nem estoque a mais, é o balanceamento de estoque. E isso vai funcionar como? Se a área comercial conseguir fazer uma previsão boa do que vai vender. É um desafio. E aí, o que implica essas mudanças? O que você acha que são essas mudanças, como você comentou? Tinha 30 oportunidades no início do mês, começa a postergar um monte de oportunidade ou começam a entrar outras oportunidades. O que implica isso? Bom, então, dando continuidade a essa questão da gestão do pipeline, né? Existe um conceito no mercado, tá? Desculpa a gente falar termos em inglês direto, mas esse daí não tem uma versão em português para ele, tá? Esse conceito chama-se 3x pipeline, 3 vezes pipeline, tá? Que se conjecturou, tá? Só para um início de conversa, assim, que para você ter uma saúde no seu pipeline, você deveria ter 3 vezes a sua meta de oportunidades. Então, o que significa isso? Vamos imaginar que eu tenho uma meta em março de R$100 mil. Eu teria que ter, em oportunidades, no mínimo, uns R$300 mil para conseguir bater a minha meta de 100. Só que assim, isso a gente não está trazendo uma matemática exata. Por quê? Porque se eu for fazer uma análise histórica dessa equipe de vendas e eu analisar que a taxa de conversão dos vendedores ela é muito baixa, tipo a taxa de conversão de 20%, esse número já vai furar. Exato. Se, de repente, a taxa de conversão dos vendedores até é maior do que essa, de repente a taxa de conversão é 70%, 80%, de repente você não precisa ter 3 vezes o pipeline. Vamos pegar o conceito no sentido da gente pensar na saúde do pipeline. Você entender por histórico quanto de oportunidade você precisa que um vendedor tenha. Por quê? Porque as oportunidades caem, as pessoas entram de férias quando vão assinar, ou podem ficar doentes. Várias coisas podem acontecer que saem do nosso controle. Então, eu não posso ter todos os ovos em uma única cestinha. Sim. Eu tenho que diminuir o risco do meu pipeline. Então, isso vai ser feito vendedor a vendedor também. Esse líder de vendas, ele tem que estudar a saúde do pipeline desse vendedor. Então, quando a gente fala dessa saúde, não é só a quantidade de oportunidades. Vamos pegar um exemplo, que é o seguinte. A minha meta é 100, tá? E eu tenho no meu pipeline uma oportunidade de 200 mil. Ou uma oportunidade de 300 mil. Eu tenho um alto risco, porque se essa oportunidade cair, acabou. Eu não tenho nenhuma outra. Então, a saúde do pipeline não é só pelo valor. Eu tenho que olhar a quantidade de oportunidades, valor, esse conjunto. E, Marcos, você falou uma coisa assim sobre a parte de você fazer a gestão, de entrar, de você garantir ali 3 vezes do pipeline, né? Isso.
E isso vem lá de trás, porque a taxa de conversão vem vindo no processo todo. A gente está considerando aqui que esse pipeline que você colocou, né, é um pipeline lá na ponta do funil. Então, tá, a gente está no final do funil. Qual que é uma taxa, não vou nem dizer aceitável, mas mais normal, assim, mais utilizada, que se põe nesse momento da taxa? Você falou, pode ser 20%, pode ser 70%. Qual que é normalmente? Tem uma taxa que você trabalha? Olha, tem esse percentual do mercado, de certa forma, de trabalhar com esses 30%, 40%, tá? De você ter 3 vezes mais, mas reforço que o líder de vendas, ele precisa estudar a área de Sales Operations, né? A área de operações de vendas, estudar o CRM, estudar esse histórico de negociações, para ver o perfil do ciclo de venda, enfim. Então, essa gestão do pipeline, tá? O que eu vejo muitas vezes, acaba acontecendo do vendedor ter um ciclo assim, ó. Ele tem altas vendas, depois ele cai, ele sobe de novo. Por quê? Porque ele foca só em fechamento num determinado momento e ele não está trazendo oportunidades para avançar e chegar no pipeline. Então, ele é um vendedor que tem altos e baixos. E isso pode refletir uma área comercial inteira, assim, porque o líder de vendas, ele foca só em fechamento e esquece de alimentar as oportunidades de trazer, entendeu? Então, é o balance da área comercial. Como é que eu vou trabalhar essa gestão, essa manutenção, para não ficar só em fechamento? Eu tenho que fazer oportunidades avançarem no funil, eu tenho que ver essa saúde do pipeline, e aí que a gente pode, de repente, fazer as quebras na área comercial. De eu ter um time que avança uma oportunidade, eu tenho um time que depois faz fechamento, depende das oportunidades. E aí tem que ver o modelo de cada área, mas ainda assim estamos falando de gestão do pipeline. E tem um componente na gestão do pipeline que eu até dou um treinamento específico sobre isso, que para alguns no mercado chamam de roadmap to close, tá? Ou essa trilha das atividades até o fechamento. Então, é um compromisso, é um plano mútuo que você faz com o cliente, onde você detalha todas as atividades até o cliente absorver o valor que você está vendendo para ele. Então, se você está vendendo uma solução que você vai fazer o cliente reduzir os custos dele em X%, alguma coisa assim, e ele tem expectativa, depende que isso aconteça, por exemplo, em dezembro de 2024, a gente teria que fazer uma conta engenharia reversa, ó, de dezembro de 2024 para cá, quando que seria a data que eu preciso que o contrato esteja assinado, para que a minha equipe comece o projeto, a gente consiga entregar, e você trabalhar isso com o cliente para ele entender, porque na cabeça dele, a data de dezembro nunca muda, mas ele não se dá conta que não adianta ele assinar comigo em junho e querer que funcione até dezembro. Então, a gente faz esse plano junto, tá? Até eu faço uma dinâmica dentro desse curso, que é a dinâmica de dar e receber, é de uma dinâmica de closing. E com isso, a gente monta esse plano e eu oriento a área comercial que para essas oportunidades que estão quentes dentro do mês, elas só sejam aceitas no pipeline se existir esse plano mútuo com um acordo com o cliente. Nossa, você falou agora um monte de coisa importante que eu quero comentar. Eu vou antes até de eu comentar, o Samuel fez uma pergunta aqui, que a gente está falando da previsão mensal, né? Ele falou o seguinte: Marcos, boa noite. Uma previsão trimestral pode trazer maior assertividade do que uma previsão mensal? Ou o tempo, nesse caso, não irá influenciar? Olha, aí eu volto para ele, para o Samuel, para uma questão de meta.
a meta deles é trimestral ou ela é mensal, entendeu? Com o lance dessa previsão, tá? Eu sugiro que sempre se faça o controle mensal, porque para você corrigir a rota, muitas vezes em 3 meses você já perdeu o timing, né? Já foi, então tem que ter um ajuste mensal, tá? Claro que tem alguns negócios, por exemplo, com um ciclo muito longo, que algumas vezes não tem muita novidade em um mês. Pode ser, né? Pode ser. Tem que olhar um pouco com mais critério, mas eu sempre vou no modo mais de risco, sabe? Eu sempre vou no modo de, não, vamos administrar a coisa com tempo de antecedência para não ter risco. E acho que... Respondi aí para o Samuel. Eu acho que a tua resposta foi bem... Porque, assim, eu concordo com você, mesmo que tenha um prazo maior, num mês não teve tanta mudança, mas você teve outras mudanças, teve contato que você tem que ter com o cliente mensal, teve outras pessoas que você teve que influenciar. Lembra que numa venda complexa, né, a gente está falando de um monte de gente envolvida ali. Então, e várias etapas, como você falou. Se o projeto vai startar em dezembro, eu tenho que fazer muitas atividades antes, e isso precisa desse acompanhamento mensal e algumas vezes semanal, né, Marcos? Assim, tem alguns projetos que, mesmo longos, os nossos clientes acompanham semanalmente, nem para falar, tá aqui, mas não teve nenhuma novidade. Tá bom, mas você olha para ele semanalmente. Como eu trouxe aquela questão de conceito, que alguns analisam o pipeline só a parte final, vamos analisar o pipeline depende como um todo, tá? A saúde do pipeline como um todo, ela pode envolver isso também de fases, entende? Então, se eu não tenho uma quantidade de leads lá no topo do funil, eu já sei que eu não vou conseguir chegar com tantas oportunidades lá no final. Então, essa manutenção que o líder tem que fazer, essa visão de todo o ciclo, ver assim, qual é a minha taxa de conversão da prospecção para qualificação? Qual é a minha taxa depois da qualificação para envio da proposta? E de envio, porque o que eu analiso muitas vezes, vendo o CRM das empresas, é que não existe uma visão assim do funil. Às vezes o funil ele está com a boca pequena, depois ele faz assim e faz assim. Por exemplo, nós estamos emitindo um monte de proposta e a gente não fecha. O que vai acontecer? Cara, ele está com uma taxa de conversão dessa etapa para outra horrível. Então, assim, ele está com um valor na rua enorme. Exato. De repente, nem precisaria estar gerando tanta proposta, quer dizer, o cliente está pedindo proposta para ele que, de repente, ele nem precisaria emitir. E aí ele fala, eu não estou conseguindo vender, mas por que está emitindo proposta? Por que as propostas não estão sendo... Então, tem que analisar isso, e alguns podem dizer que isso depende da gestão do pipeline. Não está errado, né? É só uma questão de conceito. Então, vamos esclarecer bem. Para alguns líderes, eles analisam pipeline somente essa quantidade de oportunidades que estão para fechamento no mês, ou às vezes dentro do trimestre e tal. Alguns analisam o pipeline como a gestão de todas as etapas. Nenhum dos dois está errado, entende? É só uma questão de conceito. De conceito. Eu vejo muitos clientes nossos que eles analisam o pipeline, assim, todas as propostas que estão em aberto, independente, por isso que eu até te perguntei, né? E é o que você falou, não é nem certo nem errado. E aí, olhando para essas propostas que estão em aberto, eu quero tocar um ponto que você falou. Eu tenho um cliente que ele falou, entre propostas abertas e fechamento, nosso índice de conversão é 3%. 3, Marcos, imagina, assim, você tem lá 1 milhão em oportunidade em propostas e você fecha ali 30 mil. O que aconteceu? Vários pontos ali. E aí é um ponto que você falou, será que precisa fazer tanta proposta ou estão fazendo proposta... Eu tenho um curso que é só de proposta persuasiva.
tá? E aí, nesse curso, eu explico para que serve a proposta para mim como fornecedor e para que serve a proposta para o cliente. Então, vamos imaginar que eu estou tentando vender para a Gisele. E aí eu estou lá, estou tentando vender, tal, ligo para a Gisele, sei que... Uma forma da Gisele dar uma barrigada em mim, assim, fazer eu parar um pouco, assim, Marcos, faz uma proposta para mim, então... E eu não troquei nada com você, de falar assim, mas beleza, mas você tem um prazo, existe um projeto, porque se não tem, lembra da questão que eu falei do Roadmap to Close, de você fazer um plano mútuo? Esse cliente, eu só faria uma proposta para ele se ele tivesse acordado comigo um plano. O que acontece com o plano, você fazer esse plano mútuo? O cliente não está dando um ok para você que vai comprar. Não é isso, não é essa a proposta. Você está concorrendo com outras empresas. Tá? É só o seguinte, se existe um projeto, se ele quer ter um retorno, você concorda comigo que ele tem que estar engajado em acertar algumas coisas? 100%. Assim, você quer visitar clientes, a sua área do jurídico demora quanto tempo para analisar um contrato? Se eu estou estimando que de repente vai fechar em março e o cara me fala que a área do jurídico dele leva no mínimo 3 semanas, eu falo assim, pô, alguma coisa não vai bater aí, porque quer dizer, a gente está imaginando que vai dar tudo certo, quer dizer, o cara vai voltar ao contrato com nenhuma cláusula que ele vai querer alterar. E eu já tive oportunidades de enviar o plano e o cliente daí sumir. Mas é a melhor coisa, por quê? Porque eu não vou perder tempo com alguém que não vai comprar. A melhor coisa é quando o cliente volta esse comunicado do plano mútuo e ele fala assim, eu acho que você está sendo muito otimista com alguns prazos. Por quê? Porque ele está preocupado também. Ele quer fazer o projeto. Sim. Eu acho que é isso que você falou, é bem isso mesmo. A maneira que o cliente tem, muitas vezes, de dispensar o vendedor é falar, me manda uma proposta. E do lado de cá, o vendedor está achando, nossa, vou fechar. E, na realidade, nada, quer dizer, ele não tem a intenção de compra. Então, medir a intenção de compra, que é isso que você está falando, tem um projeto, tem prazo, tem outras pessoas envolvidas, tem budget definido, porque se não tem, não precisa de uma proposta. Ele pode estar querendo, de repente, uma noção de preço, porque a proposta pode servir para ele para várias coisas. Ela pode balizar conhecimento, ele pode comparar fornecedores, ele pode querer fazer um monte de coisa com relação à proposta. Então, essa dinâmica que eu faço de treinamento, por exemplo, do dar e receber, tá? Eu coloco alguns exemplos de interlocutores. Se é o diretor de informática, se é o cara de compra, assim, tá. Beleza. O que essa pessoa, esse interlocutor, quer da sua empresa? Aí o pessoal fica pensando, pô, mas esse cara não quer desconto? Ele quer desconto. Esse cara não quer uma proposta sua? E aí começa a lembrar tudo que o cara pode querer. Agora vamos lá. O que você quer dessa pessoa? Eu quero que ele me assine o contrato. Claro, beleza, todo mundo quer. Mas o que mais você quer? Você não quer saber dele como que a empresa compra? Você não quer saber quem mais está envolvido no processo de compra? Então, tem um monte de coisa que você precisa saber. Então, cada coisa dessa que o cara quer e que você quer, você tem que trocar. Você nunca... O que os vendedores não se dão conta é que eles não trocam as coisas. Por exemplo, a Gisele chega e me pede, eu sou vendedora, a Gisele pede uma proposta. Eu digo, Gisele, ok, até amanhã a proposta está com você. Mas eu não troquei nada. Assim, chega, Gisele, eu posso fazer a proposta, vai me custar. A proposta é complexa, mas antes de enviar a proposta, eu gostaria de ouvir de você como que está o processo de vocês, do projeto interno, se você tem uma data para fechamento. Nossa, perfeito. Troca, eu preciso disso, né? Se eu te entregar a proposta, Gisele, você me apresenta para o seu diretor financeiro?
você me dá a oportunidade de mostrar a proposta para o diretor financeiro, faz uma troca. Só que os vendedores acabam não trocando nada, assim, o que o cliente pediu, eu estou atendendo, o cara está me pedindo, eu estou dando. Não, você tem que trocar alguma coisa. Exatamente, você sabe que até o Cláudio está falando, Thiago, obrigada, gente, eles estão comentando aqui que estão gostando. Eu acho, Marcos, uma coisa que você falou fundamental, assim, às vezes o cliente está pedindo a proposta por vários motivos. Um deles é que ele quer ter uma ideia de um valor, o que é verdadeiro, porque, por exemplo, você vai implementar um projeto de TI aqui que vai durar 6 meses, que vai envolver... Nós estamos falando uma grandeza de quanto? Nós estamos falando de 50 mil, 500 mil, 1 milhão? O que é isso? Então... Mas de repente, ele está indo até buscar orçamento, de repente ele não tem orçamento. Então deveria ser uma ordem de grandeza, não é uma proposta. Assim, você precisa Você quer uma ordem de grandeza? Então eu te falo, um projeto desse sai em torno de 500 a 800 mil. Pronto, você deu uma ordem de grandeza. Você não precisa fazer uma proposta, colocar aquilo no pipeline, inchar o pipeline e ter uma taxa de conversão tão baixa, porque aquilo não vai fechar nem agora. Pode ser que ele fale, não, então esquece, porque eu estava pensando que isso ia custar 100 mil e você está me falando 800. Então, nós não vamos fazer. Eu fiz consultoria para uma empresa que estava com esse cenário de várias propostas na rua, porque eles colocaram no processo deles a emissão da proposta. Então, era uma coisa meio que mandatória, entendeu? Isso é uma ilusão de você estar gerando proposta. Estou com várias propostas na rua. Desculpa, mas é ilusão. Assim, você fica com uma taxa lá embaixo de conversão, tomou um tempo enorme da área comercial para fazer isso, porque... quando você vai ver quantas dessas oportunidades eram reais, eram muito poucas. E do mesmo jeito, né, Marcos, tem o inverso. Do mesmo jeito que eu tive um cliente que falou que a taxa de conversão dele era 3%, eu tive um que falou, Gi, a taxa de conversão, e não estou falando só do final do pipeline. O pipeline deles colocou a oportunidade. De colocar a oportunidade no CRM fechamento, a taxa deles era 70%. Estão prospectando pouco. Mas sabe o que acontece? Na realidade, Marcos, tinha um outro agravante. Eles só colocavam a proposta quando praticamente já estava fechada. Então, eles não faziam a gestão o vendedor com medo de vão me cobrar se eu colocar no CRM, então ele só colocava quando ele já tinha o aceite verbal do cliente. Aí ele colocava a proposta. Ficava bonito na fita, né? Eu vou trazer um outro componente aqui, vocês podem achar que eu estou trazendo mais complexidade para a coisa, mas eu trabalho com isso, tá? Eu faço uma análise comportamental do time, aplicando a metodologia do DISC. Do DISC. Tá? Dominância, influência, estabilidade, conformidade, tá? E quando a gente tem uma equipe com muito I alto, que é a influência, geralmente o I alto ele é extremamente otimista. Extremamente otimista. Então, ele vai vir, assim, vai dizer que as oportunidades, nossa, eu voltei do cliente, a gente vai fechar, sabe, um número alto, mas, assim, é tão claro isso. Quando a gente está falando do oposto, o comportamento oposto, que é o de conformidade, que é o C alto, ele é análise de risco. Ele é aquela pessoa que entra no elevador, ele olha ali a capacidade máxima, quantas pessoas, dele conta todo mundo dentro do elevador para ver se não vai cair. E ele é o que não vai querer, ele vai colocar muito menos para... Então, você tem que entender... A chave para o líder é conhecer o comportamento também de cada vendedor, para fazer filtro. Porque conforme o comportamento do vendedor, ele pode ter esse termômetro de esse cara está fazendo um filtro muito maior, porque ele faz muita análise de risco. Esse daqui é extremamente otimista e eu tenho que calibrar isso. Tá? Eu acho que
Olha só quantos componentes a gente está colocando, e essa análise da equipe é fundamental, né, Marcos? Assim, outro dia a gente estava falando com o gestor, ele falou: a coisa mais comum é a gente contratar as pessoas que são iguais, né? Então, por quê? Porque você contrata as pessoas que são parecidas com você, mas na realidade você também precisa ter o outro lado para sobrepor. Sim. Só que se você não conhece essa parte de comportamento, você nem se atenta a isso. E vendas é processo, que eu sempre falo, né? Vendas é processo, mas são pessoas também. E tem a pessoas parte... Pessoas comprando de pessoas. Relacionamento total. Fazer meu jabá, isso daqui está nesse livro. Quase o primeiro capítulo é pessoas compram de pessoas. Então, isso que a gente está falando do DISC, ele está aqui. Então, qual é o perfil comportamental? Por exemplo, no livro, o que eu faço? Eu crio um storytelling de negócio. Então, existe uma empresa compradora, que é uma empresa de varejo, de moda, que tem lojas físicas, mas tem e-commerce. E tem uma empresa vendedora, que quer vender, que é uma empresa de projetos de tecnologia. Então, eu tenho os interlocutores dentro do fornecedor e dentro do cliente. Então, eu configuro essas pessoas, o perfil comportamental de cada um, desde a presidente do conselho, o diretor de e-commerce, o SDR. Então, essa interação entre esses interlocutores envolve tom, tipo de e-mail, entendeu? O que você deve evitar ou não, a quantidade de informações que deve ter numa proposta ou numa apresentação a menos ou a mais, tudo isso impacta conforme o comportamento do seu interlocutor do outro lado. Tá. Você sabe que tem uma empresa que eu trabalho, que é uma empresa química, e eles fazem o DISC dos vendedores, e os vendedores são treinados não para fazer o DISC do cliente, mas para identificar o perfil do cliente, e aí, quando eles identificam... Aí, né? Isso está aqui no livro também, que eu trago as dicas. Do cliente, e é isso que você falou, que tipo de e-mail que eu tenho que mandar e tudo mais, você se adapta ao perfil do cliente, e eles são super treinados para isso. É muito bacana, porque chega uma hora que você começa a identificar o modo que a pessoa fala, o que ela fala, você já sabe do estilo dominante dele, e você consegue, então... Como é que você se adapta? Como é que você se adapta? Porque eu não tenho como mandar um questionário para o cliente para fazer ele responder o DISC dele. Agora, o que eu ensino é assim, se esse executivo, essa executiva, ele tem vídeos no YouTube, se ele tem um perfil no LinkedIn, se ele tem rede social aberta, tal, a gente interpretar as fotos, interpretar os vídeos, pegar os e-mails, ver como que ele escreve. Quer ver uma dica super interessante? Vai no LinkedIn, na parte de recomendações. As recomendações que esse profissional fez para outros é como ele vai te avaliar. Não, olha só, que bacana isso. A gente tem tanta informação hoje em dia, né, Marcos? Estava comentando hoje um treinamento que eu estava fazendo. As informações estão à disposição. Não tem como você chegar no cliente hoje sem as informações que elas estão ali. Então, como que a gente trabalha com isso? E tudo isso, olha só que a gente está falando, né? Quantos elementos você vai ter que fazer aqui a gestão para você conseguir fazer a gestão do pipeline e você não ter nem taxas de conversão muito absurdas, e eu estou brincando, estou lembrando, porque esse meu cliente falou assim, como é que eu vou justificar para o acionista que a minha taxa de conversão está em 70%, porque ele vai pedir aumento disso. Eu não tenho mais como aumentar. Vai aumentar a meta dele, né? Falar, você está com a taxa de acerto nesse nível, assim, de conversão, né? E aí ele falou, tenho certeza que não eles não estão colocando. Então, você deixa de fazer a gestão por uma questão de medo da cobrança, alguma coisa assim. Só que a gente sabe o quanto que é importante tudo isso, né, Marcos? A mesma coisa do CRM, quer dizer, a gente trabalha com CRM, a gente sabe a importância, não tem como você fazer uma gestão de um pipeline, de propostas, ou de uma venda complexa sem um CRM.
Agora, antes de tudo, você está no processo, né? O curso que eu tenho de venda de valor, tanto ele online quanto presencial, nos dois, o primeiro módulo do curso, tá? A gente pega uma oportunidade quente do pipeline e tem que responder 10 perguntas. E essas perguntas estão relacionadas a outros módulos do curso, tá? Uhum. Então, você tem que responder se o cliente, por exemplo, se você entende o que o cliente percebe de valor na sua oferta. Sim. Coisas como, por exemplo, se você já identificou o mapa de poder, quem são as pessoas que vão decidir. São 10 perguntas-chave. Se você não conseguiu responder essas 10, a sua oportunidade não está mapeada. Não está. Então, não esse sabe que você trabalha muito parecido com o que a gente faz, a gente coloca dentro da nossa plataforma, a gente transforma isso em indicadores. Então, você tem os indicadores, você tem parâmetros. Então, assim, você já envolveu as pessoas, né, que são o que a gente chama de indicadores preditivos. Quem todas as pessoas que você tinha que envolver já estão envolvidas. Quem mais você precisa envolver? Para quem que você precisa vender o valor? Quais concorrentes você já mapeou? E mostrando isso, você consegue identificar um índice de quanto você está de fechamento da proposta e, principalmente, o que você ainda precisa fazer. Total. Bacana. Porque aí faz sentido, porque ela é quente e monofrio? Não, tá bom, ela é quente e monofrio porque ela está ali a 30%, a 80%, 50%. E você ainda precisa trabalhar esses indicadores, que é bem parecido com esse que colocou aí. E quando a gente está falando da questão comportamental, existe muito na área comercial esse perfil comportamental do alto I. Essa pessoa influente, que é muito boa de comunicação, ela é mais intuitiva. Uhum. Ela não é tanto razão, lógica. Então, ela não é do detalhe. Ela não é da questão de processo. Então, o que a gente acaba tendo... Oi? Marcos, deu uma sumida aí. Você falou que a pessoa era do IAL. É que eu acho que é a sua. Para mim, eu estou ouvindo bem você aqui, não tá? Eu estou num lugar aqui que a internet talvez seja a minha internet, então que está dando problema. Mas eu acho que o pessoal está ouvindo bem lá, não tá? Então eu que deixei de ouvir você. Então, essa questão, por exemplo, de ter uma coisa muito intuitiva, tá? O que pode gerar isso, tá? Se a gente não está trabalhando em cima de fatos, isso traz uma margem de erro grande. A gente tem que sair da subjetividade. Em que sentido? Quando eu vou perguntar, por exemplo, para Gisele, tá? Gisele, o que é uma oportunidade qualificada? Ela pode, de repente, ter uma visão na área comercial. Vai perguntar para mim, eu tenho outra visão. Aí ferrou. Exato. Tá? A gente tem que sair dessa subjetividade e ter esses critérios claros. Assim, uma oportunidade qualificada e uma oportunidade quente para estar no pipeline, ela precisa ter esses critérios aqui. Então, não é uma interpretação da Gisele, uma interpretação do Marcos. Não. Só que o que acontece que a gente vê na área comercial, às vezes cada um tem um termômetro, entende? Total. E aí fica uma coisa de intuição. Mas por que você colocou? Não, porque o cliente me falou, tal, mas os critérios, aqueles que a gente adotou, então tem que ter processo, tem que seguir. Só que o vendedor não quer preencher o CRM, sabe? Ele é intuitivo, ele confia na conversa dele, ele acha que ele vai ser persuasivo no caso, só que não adianta, tem que ter processo. Tem que ter processo. Tem que ter gestão, né, Marcos? E a gestão não é gestão de cobrança de resultado, é gestão de direcionamento. O que mais você pode fazer? Aonde que você precisa trabalhar e tudo mais? Porque senão fica uma coisa de cobrar resultado. Obrigada, Tiago. O Tiago falou que o áudio está ok. Eu acho que é o meu que está travando aqui. E aí, o que acontece? Como é que a gente consegue fazer essa gestão? Eu concordo totalmente com você.
de deixar de ser essa coisa empírica para você estar colocando isso com indicadores e com fatos alinhados à estratégia comercial. Senão, também a estratégia não acontece. Sim. Então, tem, assim, tanto no livro, né, quanto no treinamento que eu faço, eu dou esses templates. O template, ele pode ser modificado? Claro, você tem ali como uma base, falou assim, eu estou propondo 10 perguntas. Mas a nossa oferta é um pouco diferente. Pô, adapta aquilo, mas assim, segue uma essência no processo, que é o seguinte, você tem que ter uma base para você discutir o que é qualificação. Não pode a gente discutir, querer discutir a mesma coisa, mas ter uma base diferente para discutir. Tem que estar todo mundo discutindo em cima dos mesmos pontos, da mesma base. Né? E indicadores que sejam mensuráveis, né, Marcos? Não pode ser também, o indicador é bom, é médio ou ruim. Não, isso não é indicador. Né? A gente está falando... O Thiago está entrando aqui com uma pergunta que vocês vendedores têm reclamado muito de não conseguir vencer o time de suprimentos e compras, gerar valor para toda a cadeia de decisão, influência e aquisição. O que fazer? Então, aqui eu já vejo um seguinte ponto. Assim, a gente já tem um cenário, um sintoma identificado que ele é recorrente. A gente já deve tratar ele desde o início, desde a prospecção. Então, quando, eu não sei o que é a oferta dele, o que ele vende, mas desde a parte de prospecção, já tem que começar a ser mapeado a forma como o cliente compra, tá? Então, se já sabe que vai para a área de compras, tá? Que vai para a área de suprimentos, tem que entender o seguinte, a área de suprimentos, a área de compras, ela foi programada para matar o seu valor, para eles não enxergarem o que você entrega de valor. Mas faz parte do jogo, ok. E você tem que deixar uma gordura para chegar na área comercial, na área de compras. O que você não pode fazer, que muitas vezes os vendedores acabam caindo nessa armadilha, tá? que as empresas preparam essa armadilha. Vamos imaginar que a Gisele é a diretora de tecnologia da empresa, tá? E eu estou tentando vender o software lá. E a Gisele está conversando comigo e tal, fala, não, Marcos, eu que decido, a decisão aqui está comigo, a decisão está comigo, eu tenho orçamento, e eu estou lá confiando na Gisele e tal, e assim, não, Marcos, me faz a proposta, porque a gente vai fechar, tal, e eu faço a proposta, a Gisele me pede desconto, eu dou o desconto, daqui a pouco a Gisele fala assim, pô, Marcos, tem um problema, eu tenho que passar isso daqui para a área de compras, para a área de suprimentos. E eu confiei na Gisele. Eu não perguntei para ela como que era o processo. Eu confiei que era... Então, se você está trabalhando com perfil de empresas que são grandes, você sempre já é recorrente que aparece o cenário de cair na área de compras. Já faz a condução do seu processo de venda considerando isso. Pessoal, entende o seguinte, eu tenho uma metodologia, falo de metodologia, até eu estou dando um tiro no pé falando isso, mas assim, esqueçam de metodologia, o que existe é a forma como o cliente compra, e a gente tem que se adaptar à forma como que o cliente compra. Então, se cai na área de compra, se cai na área de suprimentos, eu tenho que trabalhar, já colocar isso no meu processo de venda, já desde o início, tá? Não sei se você tem que... E você sabe que você está falando uma coisa, Marcos, que outro dia eu fiz uma live com o diretor de compras, e a semana que vem eu vou fazer de novo, e ele falou exatamente isso. Compras tem que estar envolvida e sabendo, você tem que estar identificando o processo de compras desde o início, e você tem que saber, e se possível, até envolver o comprador. Porque se ele tem... A gente tem que entender o processo nas empresas, que é o seguinte, eu até consegui um manual, foi horrível, eu preferi até nem ter visto esse manual de comprador, assim, sabe, o treinamento que o comprador recebe para te aniquilar, assim, tá? Mas
quais são as métricas? Se a Gisele é a compradora da empresa, ela tem métricas. Qual é a métrica da Gisele como compradora? É conseguir reduzir o valor das propostas. Sim, claramente. E aí bom. eu vou chegar para a Gisele e falar, Gisele, sinto muito, mas eu não tenho como baixar. Como é que eu vou ajudar as métricas da Gisele? Claro. Eu já tenho que saber que eu chego para a Gisele, que é compradora, eu tenho que ter alguma coisa para ela, para melhorar a métrica dela, entendeu? Conseguir um prazo melhor. Só que aí eu tenho que fazer uma troca. Gisele, você quer desconto. Você está me pedindo desconto. Mas o que eu vou tentar negociar com a Gisele a mais? Será que eu vou conseguir aumentar um pouco o escopo da compra? Será que eu vou conseguir antecipar alguma coisa de pagamento? O que eu vou conseguir falar? E isso é negociação. Só que, às vezes, os vendedores não estão preparados para negociação. O que eles estão preparados? Para dar desconto. Isso não é negociação. Não é. Concordo totalmente. O Gerson colocou aqui, uma ação que deu certo, em minha experiência, foi incluir no PLR, na participação em lucros e resultados, uma meta de grau de acuracidade de indicadores, como previsão de vendas, custo de estoque, que foi um pouco o que você falou lá atrás, né? A importância de alguns vendedores serem medidos por acuracidade da coisa. Perfeito. A área comercial fica louca com isso, né? Nossa, fica. É uma coisa difícil deles conseguirem entender a importância disso e também de conseguir esses dados. Nossa, Marcos, eu vi agora... Samuel está pedindo ali, não sei se o Renan pode mandar porque eu teria que entrar no chat aqui para mandar, mas é do meu site, que é salescoaching.com.br, e aí tem os livros à disposição, os cursos EAD que eu tenho. Bacana. O Renan colocou aqui. Isso aí. Legal. Inclusive, gente, assim, sigam o Marcos, que ele sempre coloca coisas também no LinkedIn, né, Marcos? Tem o teu site, tem o livro, a gente colocou aqui o nome do teu livro, que é de vendas complexas. Tem os dois livros aqui, o Social Selling e o Dominando Vendas Complexas. Esse daqui está com quase 30 avaliações, com 5 estrelas, e esse daqui está com 70 e poucas avaliações na Amazon, os dois. Que bacana. É a feedback do cliente, né? Isso é chave, né? Nem me fala. Ai, Marcos, olha, a gente está chegando aqui no final, já são 9h25. Eu quero te agradecer, porque, para falar a verdade, a gente acha que quem está vendo aqui dá vontade de se assistir outras aulas com você. Na realidade, a gente até comentou um pouco aqui que a gente vai fazer... A gente está falando hoje sobre estratégia, mas a gente vai ter um tema sobre vendas complexas lá no final do ano. Vamos ver se a gente volta a se falar. Muito obrigado pela oportunidade. O pessoal que está nos ouvindo aí até mais tarde nessa terça-feira. Nessa terça-feira, esse horário. Obrigada, Marcos. Obrigada mesmo pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Obrigada, pessoal que está assistindo. O Marcos deixou o link dele aí do site, do livro, e sigam a gente. E a semana que vem a gente está de volta. Obrigada a todo mundo e até. Boa noite, Marcos. Tchau.